Seja bem-vindo em nome de Jesus, pastor Renan, passa a palavra. Amém, amém. Boa tarde para todos, graça e a paz. Para uns já é parte da manhã, outros já são mais perto já da noite. Quero agradecer essa oportunidade, né, através da pastora Rita, de todos os participantes aqui dessa live. Eu sou o pastor Renan, tenho a minha esposa, a pastora Rosilene, tenho meu filho, Benjamin, pequenininho de 3 anos, tem a minha mãe, que é a pastora Amaro, o pastor Antônio, a pastora Fabrícia, ela está aqui do lado também, aqui junto comigo, aqui ouvindo. E graças a Deus, hoje tive essa grande oportunidade de estar trazendo a palavra e eu quero compartilhar com vocês o meu testemunho também, porque quando eu sempre digo, em todas as áreas da nossa vida, se não for o Senhor Jesus Cristo que está ao nosso lado, junto de nós não somos nada. Nós não vamos a lugar algum. Sem Ele, é como diz, né, a palavra. Eu olho para o monte, de onde virá o meu socorro? Vem do Senhor. É o meu refúgio, a minha fortaleza, é o meu socorro bem presente, seja na alegria, seja na tristeza, né? Ele sempre tem estado ao nosso lado. E por incrível que pareça, sempre é o único que fica ao nosso lado. Às vezes amigo, parentesco, né? Então eu quero compartilhar uma palavra muito conhecida, que está lá em Marcos, capítulo 5, no versículo 21. Eu acho que já todos já conheceram essa passagem, só que essa palavra ela vem de encontro com o meu testemunho, é a minha vida. Amém? Diz assim, ó, e passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se ele uma grande multidão, e ele estava junto ao mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome de Jairo, e vendo-o prostou-se aos seus pés. E rogar-lhe muito, dizendo, minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe ponhas as mãos, para que sare e viva. E foi com ele seguindo uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos, que tinha fluxos de sangue, que havia padecido muito com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isto antes de impor. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta. Porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se secou a fonte do seu sangue, e sentiu o seu corpo estar já curado daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que saía virtude de si, saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nas minhas vestes? E disseram, os seus discípulos, vês que a multidão te aperta, e dizes, quem me tocou? E ele olhava em redor para ver o que isso fizera. Então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele, e disse-lhe toda a verdade. E ele disse, filha, tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns principal da sinagoga, que disseram, a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga, não temas, crê somente. E não permitiu que alguém seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa, o principal da sinagoga viu o alvoroço e os que choravam muito pranteavam. Entrando, disse, por que vos chorais? Por que alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E iriam-se dele, porém, ele tendo feito sair, tomou consigo o pai, a mãe, a menina e os que com ele estavam, entrou aonde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse, Talita cumi, que traduzido é, menina, a ti te digo, levanta-te. Logo a menina se levantou, andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com um grande espanto. E mandou-lhes apressamente que ninguém soubesse, e disse que lhe desse de comer. Amém? Irmãos, através dessa palavra de Marcos capítulo 5, né?
partir do versículo 21, a gente vê em uma trajetória vários milagres. Em um caminhar, vários milagres. E eu carrego comigo, e eu trago aqui nessa tarde, para todos nós, que aonde Jesus passa, ali tem a cura. Jesus, ele não simplesmente precisa falar, né? Se nós olharmos todas as histórias da Bíblia, né? Da trajetória ali que está relatado por Mateus, Marcos, Lucas, João, né? Você vê que Jesus, ele não era simplesmente te falar, ele era um homem que simplesmente do olhar. E aonde Jesus ele passava, ali tinha cura. Só que para nós, hoje, trazendo essa palavra, o que significa? É nós termos a fé. Porque se eu, você que está aqui nessa live, se tivermos a fé, a gente alcança um milagre sem mesmo que Deus fale alguma coisa. Porque só de nós termos fé, acreditar que Deus, ele é Deus do impossível, ele é Deus da cura, ele é Deus do milagre, ele é Deus que transforma, ele é Deus que renova, né? E a Bíblia deixa base bem clara de tudo que ele tem feito. Antes de ele ter vindo à Terra e até quando ele estava na Terra, ele sempre tem nos provado. E é essa fé que nós temos que carregar. Eu mesmo, trazendo para a minha vida essa palavra, a graças a Deus que essa fé, hoje, trouxe eu estar aqui para estar dando essa palavra nessa live. Porque há muito tempo atrás, eu não era para mim estar aqui. Minha mãe teve um problema no útero, teve mioma, e ela não poderia ficar grávida e acabou sendo que ficou grávida. Teve eu, mas não sabia até então. E aí teve que tomar medicamentos fortes, medicamentos que com uma pessoa grávida, né, na gravidez, não pode tomar, porque pode correr o risco de perder o feto. E às vezes o feto também nascer com um problema, falta de braço, falta de perna, falta de órgão, né, alguma situação assim. E depois de tudo isso daí, que eles foram saber que a minha mãe estava grávida. E aí o médico chega na minha mãe e fala assim, olha, é o seguinte, a questão não é somente o seu problema no mioma aí, de tudo que você tem. A questão é que você está grávida. Irmãos, o mais interessante de tudo isso, que eles não eram conhecedores assim, tão profundado da palavra de Deus. De conhecer, assim, o que é o poder, o que é o poder de uma palavra, né? Como sempre a pastora Mara, ela sempre fala, e isso deixa sempre marcado em nós, que uma palavra maldita, uma bala disparada e uma flecha lançada não tem volta. Se eu lanço uma flecha, eu não consigo mais pegar. Se eu lancei ela naquele alvo, ela vai naquele alvo. Mesma coisa a bala de um revólver. Se eu disparar, eu não consigo mais pegar. E uma palavra, às vezes, maldita, também nós não conseguimos pegar. Então, nós temos o poder, tanto, né? É por isso que nós temos que vigiar e orar todo o tempo, né? Sempre tá orando, porque às vezes na hora do momento do nervoso, no momento do momento da luta, da aflição, do desespero, às vezes a gente acaba lançando palavras. E Jesus deixou claro para nós que a nossa palavra tem poder, tanto para amaldiçoar e tanto para abençoar. Então nós temos que tomar cuidado no que lançamos. E graças a Deus, por eles não ter muito este conhecimento aprofundado da palavra de Deus, o médico, né, praticamente assim, fez uma reunião e conversou com eles e disse, falou, é o seguinte, como você está grávida, a gente vai ter que abortar essa criança, porque não tem como fazer esse tratamento e você está grávida. E para começar, ele já foi muito medicamentos fortes em cima do feto. Muitos medicamentos que não pode em gravidez ter, né? E então a gente vai ter que abortar. Por quê? Porque ele pode nascer com uma falta de uma perna, falta de um braço, falta de um órgão, com um problema, dificuldade para andar, dificuldade para falar, tantas coisas. E graças a Deus, através do meu pai, que é o pastor Antônio, junto com a minha mãe, eles tomaram um passo de fé. Porque, irmãos, vamos olhar agora no olho humano, não no espiritual. Não é fácil você tomar uma decisão dessa, por quê?
Porque você sabe que se é uma pessoa, uma criança que nasce com um problema, você vai ter que dar mais um tempo para ela. Você tem que dar mais o cuidado para ela. A sua vida nunca vai ser mais a se tornar a mesma, porque você vai ter que ter o teu tempo para essa criança. E por incrível que pareça, né, por graça e misericórdia de Deus, eles tomaram uma decisão muito importante na vida deles, eu creio assim, de os dois olharam um para o rosto do outro e dizer assim, ó, se for para essa criança vir perfeita, ou se for para ela nascer com algum problema, ela vai vir ao mundo, ela vai nascer, ela vai crescer, ela vai viver. E mediante a qualquer situação, ela vai viver. E graças a Deus, irmão, através dessa atitude, eu nasci perfeito, não tenho nenhum problema. E hoje eu estou aqui podendo estar trazendo uma palavra para tantas pessoas de países, cidades afora, né? E através dessa palavra, por isso que eu trago essa palavra sempre no meu coração, que por aonde Jesus passa, por onde Jesus caminhar, ali tem a cura, ali tem o milagre. E se nós for olhar nesse texto aqui, se nós for deparar nesse texto, a pessoa que tanto julgava Jesus, que tanto questionava Jesus, chega um momento da nossa vida que nós temos que parar e pedir socorro para o Mestre, que é através da história de Jairo. E todos nós conhecemos que Jairo foi um dos perseguidores de Jesus, quer queira, quer não. Uns julgadores, caluniadores, que falavam, tiravam sarro. Só que chega um momento da nossa vida que aí a gente precisa do mestre. A gente precisa ir até o mestre. E não adianta, é aquilo que eu sempre falo, tanto ali na igreja, no meu dia a dia, eu carrego isso para mim, que sem Jesus nós não somos nada. A gente pode até achar que conseguimos andar, mas nós não fazemos nada, não somos nada, somos apenas uma folha que o vento leva de um lado para o outro e não tem uma fixação. Mas com Jesus, nós somos alicerciados na rocha, firmado na rocha. E o mais interessante de toda essa história é que na trajetória de ele ajudar uma pessoa, estender as mãos para Jairo, a oportunidade que ele estava dando para Jairo, outras pessoas também foram curadas. Então, através da nossa vida, quando nós atraímos Jesus todos os dias em oração, em jejum, em busca, em renúncia, nós atraímos Jesus, pessoas ao nosso redor são curadas. Pessoas ao nosso redor são libertadas, pessoas são salvas, são transformadas, são renovadas pelo poder de Jesus, que é através dessa live aqui que muitas pessoas são alcançadas. Nós, todos os dias aqui, né? Eu não estou quase todos os dias, porque o meu trabalho eu fico o dia inteiro dentro da firma, eu saio 5 horas da tarde. Mas ali aqui com a minha mãe sempre tem falado aqui das lives, tem mostrado, as pessoas são alcançadas de nós estarmos atraindo, chamando a atenção de Deus, chamando ali Deus para perto, as pessoas são alcançadas, são curadas, que é o que aconteceu na história. Mulher de fluxo de sangue tinha 12 anos, foi curada. E o mais interessante dessa história, que Jesus, até o momento, deixou Jairo prosseguir e levar Jesus até o problema. E hoje Jesus fala para nós assim, leva eu até o seu problema. Aí quando Jairo chega até a situação difícil, aonde ele não, para ele já é impossível. O que? A cura da menina. O que ele pôde fazer, ele fez, levar Jesus até a porta. Aí Jesus olha para Jairo e fala assim, ei, Jairo, espera que agora quem vai fazer sou eu. Então que nessa tarde, né, a gente possa ter essa iniciativa de levar Jesus, chamar Jesus para perto e caminhar com Jesus até a situação difícil, porque aí o impossível ele vai fazer, ele vai curar, ele vai transformar, seja aqui, né, na vida da mãe da Karina, Deus ele vai curar, Deus ele vai transformar, porque para Deus nada é impossível neste mundo, nada. Deus ele não precisa mais provar para nós que ele é Deus. De tudo que ele fez, tantas coisas, tantos milagres, tantos prodígios. Então, e eu, graças a Deus, eu sou testemunho vivo disso. Eu posso dizer isso daí porque através da atitude do meu pai e da minha mãe ali, juntamente ali, sentado numa beira de uma cama ali, eles tomaram uma decisão importante. Eles atraíram Jesus para perto, mesmo eles não conhecendo a palavra do Senhor.
Eles, assim, tinham conhecimento, sabia que Deus era Deus misericordioso, né? Aquilo que cada... Mas não tinham aprofundado a ciência do que uma fé é capaz de fazer. E através de eles atrair Jesus para perto, eles trouxeram Jesus até a solução do problema. E Jesus falou assim, epa, deixa que o impossível agora eu faço. E graças a Deus hoje eu estou aqui, podendo ministrar essa palavra, sem nenhum problema, sem nenhuma, nada, tudo perfeito, para a honra e glória do Senhor. E podendo ter convicção de que Deus, quando Ele tem um chamado na nossa vida, não adianta. Ele pode ser desde o ventre, antes que nós fosse gerado, Ele já nos escolheu. Ele já nos chamou. E não adianta, o inimigo ele pode bater pesado, ele pode lançar dardos, ele pode lançar flechas, lançar situações em nossa mente que vai querer nos desanimar, mas o projeto de Deus, ele não falha. Quando Deus ele quer, quando Deus ele decide, quando Deus ele escolhe, quando Deus ele chama, não adianta. A gente pode achar que não, mas Deus ele sempre está no controle de tudo. Então, essa é a palavra que eu quero deixar. Simples, mas que nós possamos avaliar e dizermos sempre para nós mesmos que se quando eu atrair Jesus, seja através de oração, seja através de jejum, seja através das decisões, seja através das atitudes, né, corretas, atrair Jesus para perto todos os dias, porque nós temos que sempre falar para o Senhor, Senhor, não afaste de mim o seu Espírito, porque eu preciso do Senhor, mesmo que essa luta esteja arda, o Senhor está do meu lado, o Senhor está comigo, e a hora que chegar o impossível da nossa vida, Ele vai estar ali para resolver. Ele vai estar ali para nos curar. Ele vai estar ali para nos libertar. Ele vai estar ali para estender as nossas mãos, a mão para nós, para nos levantar. Ele vai estar ali para sempre estar do nosso lado em qualquer circunstância da nossa vida. E, e Deus, ele sempre espera de nós coragem. Coragem. Coragem, da mesma forma como fez Davi. Porque Davi, ele tinha os erros, ele tinha as falhas, ele tinha os pecados, mas ele tinha fé. Ele tinha fé. Ele acreditava. Ele obedecia. Ele errava, mas ele não praticava os mesmos erros. Ele errava, mas não praticava os mesmos erros. É sempre ter essa fé, essa coragem de chegar na frente de um gigante e derrubar ele por terra, né? É a nossa atitude de arremessarmos a pedra e derrubarmos o gigante por terra. Amém? Essa é a palavra que eu quero deixar no coração dos irmãos aí. Amém?